Graça e paz, irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para juntos partilharmos a palavra do nosso Deus. Hoje, dia 14 de junho de 2020. E até aqui, Deus tem cuidado de nós. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor Deus no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, apenas o verso 1, que nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essas palavras, meus diletos irmãos, foram escritas pelo sábio Salomão, filho de Davi, o terceiro rei de Israel. Salomão, ele era filho de Betseba, a ex-mulher de Urias, e o seu nome na linguagem hebraica significa pacífico. Salomão reinou cerca de 40 anos na nação de Israel, do ano 966 ao ano 926 a.C. Nesse período, o calendário ele vem seguindo uma ordem decrescente. Salomão, ele foi o único personagem na história da Escritura Sagrada, o único ser vivo que Deus se colocou à disposição dele e lhe perguntou o que ele queria, o que ele desejava. Já imaginou Deus perguntando isso para você? O que você deseja? O que você quer que eu lhe faça? Foi justamente isso que Deus perguntou a Salomão. E Salomão, no contexto daquele período da história bíblica, ele não pediu riqueza, não pediu fama, não solicitou a matança dos seus inimigos. Pelo contrário, ele pediu a Deus sabedoria. Por isso que ele é tido na Escritura Sagrada como o homem mais sábio de toda a historicidade bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O seu nome significa pacífico. E Salomão escreveu os Salmos, escreveu o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, que é o nosso texto da nossa meditação nesta noite, onde ele ressalta: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nesta noite eu gostaria que nós refletíssemos sobre o tempo de Deus e o nosso tempo. Primeiramente, nós sabemos que o tempo de Deus é diferente do nosso, porque Deus, ele é eterno. O Salmo 90 diz: Deus de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus, querido, ele é atemporal. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo de número 3, verso de número 8, ele diz que um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então Deus, irmãos, ele é eterno. O filósofo W. Strong, ele diz que Deus é um espírito infinito e perfeito, onde todas as coisas têm a sua origem, existência e fim. O tempo de Deus é um tempo diferente do nosso.
Nós chamamos isso na teologia do tempo de Deus, o tempo Cronos, e o nosso tempo Kairos. O tempo Crono tem a ver com a cronologia, a origem do universo, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, seguindo para Sete, depois Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Então, dentro desse tempo, nós chamamos de Cronos, uma cronologia bíblica, onde Deus executa os seus propósitos na existência humana. No decorrer da história, Deus vai executando ali a sua ação e a sua providência na vida das pessoas e da humanidade. O tempo Cronos, dentro da cronologia divina, nos remete, nos ensina que esta pandemia, desta Covid-19, não foi um acidente, mas estava na cronologia de Deus. E no tempo de Deus aconteceu, e com este acontecimento, Deus tem algo a nos ensinar. Mostrar que Ele é Senhor da história, e mostrar e perguntar ao mesmo tempo: onde está, ó sábio, a tua sabedoria? Onde está, ó rei, a tua força? Onde estão o poder dos poderosos que estão aí se inclinando diante de uns simples vírus? O tempo de Deus e o nosso tempo, eles são diferentes. Porque Deus, Ele não é atrelado ao passado, ao presente e ao futuro. Deus, Ele é atemporal. Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Nós somos limitados. O nosso tempo, Kairos, é o nosso tempo do relógio, do calendário, da nossa rotina. Nós vivenciamos esse tempo Kairos do passado e do presente. Mas o futuro nós não vivenciamos. Só quem conhece o amanhã é o Deus soberano e o Senhor da história. O texto em tela, Salomão diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E nós sabemos, irmãos, que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 11, quando Jesus vai até a aldeia de Betânia socorrer Maria e Marta, a qual tiveram seu irmão falecido há 4 dias. Quando Jesus chega diante lá daquela aldeia, Maria sai ao seu encontro e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela usa ali o tempo Kairos, que é o tempo do nosso relógio, da nossa existência, da nossa finitude. Em outras palavras, ela está dizendo que Jesus chegou atrasado. Jesus perdeu o ônibus, perdeu o transporte e por isso chegou atrasado à aldeia de Betânia. Mas Jesus, queridos, Ele chegou dentro do tempo Cronos. Ou seja, dentro do tempo determinado por Deus. E sabe por que Jesus chegou ali 4 dias após a morte de Lázaro? Para mostrar que Ele é eterno e soberano. Depois de 4 dias que Jesus chega a Betânia, Ele ressuscita Lázaro, mostrando com isso que a ressurreição de uma pessoa é um milagre maior do que a cura de uma enfermidade. Foi isso que Jesus fez. Ressuscitou a Lázaro
no tempo dele, na hora dele e no momento dele. O Salmo 139, verso 16, o salmista diz que todos os nossos dias estão escritos e determinados no livro de Deus antes mesmo de nós existirmos. Há tempo, meu irmão, para todo o propósito debaixo do céu. Hoje estamos vivenciando o tempo da pandemia, do coronavírus, do afastamento dos irmãos em nossas casas, mas haverá um tempo que vamos estar retornando para a igreja. E naquele tempo vamos aproveitar ali o máximo para cultuarmos ao nosso Deus, para aproveitarmos o tempo para viver e vivenciarmos mais a comunhão uns com os outros e entendermos que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. O tempo dessa epidemia vai passar e nós iremos voltar para a igreja mais amadurecidos. Vamos aproveitar melhor o nosso tempo para cultuarmos mais ao nosso Deus, para desfrutarmos da companhia de uns com os outros e para dizermos que no tempo de Deus e na hora de Deus tudo acontece conforme o seu querer e a sua vontade soberana. Que possamos aproveitar este tempo para nos dedicarmos mais à oração, à leitura da palavra e para vivermos uma maior intensidade e comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver para a sua honra e para o seu louvor, em nome de Jesus. Amém.